Nós vamos ler a palavra do Senhor hoje, em 1 Coríntios, capítulo 9. Vou tentar pregar sempre si. Se não conseguir, vocês me desculpem, tá bom? Nós vamos falar sobre todo o 1 Coríntios 9 hoje. Nós vamos ler no primeiro momento até o capítulo 12. Depois a gente lê mais um pouco, tá bom? Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado, à própria custa. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semearmos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Amém. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Tua palavra, ela é viva, ela sempre faz a tua vontade. E eu oro para que o Senhor nesta noite possa falar ao nosso coração. Que haja liberdade no teu espírito, no meu coração, no coração dos meus irmãos, para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao capítulo 9 de 1 Coríntios, quando Paulo agora está se referindo a respeito do seu próprio ministério. É uma das coisas mais difíceis para um pastor e uma das coisas mais difíceis para qualquer missionário, para qualquer líder espiritual, é falar a respeito do seu ministério, é legislar em causa própria. Mas o apóstolo Paulo faz isso aqui com grande maestria. E eu queria pensar com vocês hoje o exemplo de Paulo como pastor, o exemplo de Paulo como um apóstolo. Paulo está escrevendo a igreja que ele fundou, a igreja que ele pastoreou e a igreja que agora ele está novamente, através de uma carta, fazendo referências como essa igreja deve viver de uma maneira que agrade o nosso Senhor Jesus. Primeiro, é importante você saber o contexto. O apóstolo Paulo sofria perseguição por alguns irmãos de Corinto. Então, novamente, ele se sujeita a falar sobre o seu ministério. O apóstolo Paulo não está falando a respeito do ministério dele porque ele queria, ele desejava fazer isso. Ele está falando porque há necessidade de fazer. Ele está falando porque alguns têm se levantado contra o ministério dele.
alguns até entendem que Paulo não deveria ser apóstolo, e por causa disso ele escreve esse texto de capítulo 9 como uma defesa, como se ele estivesse diante de um tribunal, como se ele estivesse na frente de alguém que estivesse o acusando de não ser aquilo que ele disse que é. Ok? Então lembre-se que ele já manifestou isso nos primeiros capítulos, quando ele diz que Paulo não é nada, ele mesmo não é nada, Pedro não é nada, Apolo não é nada, mas que o Senhor é tudo. Ok? Então Paulo não está aqui fazendo uma autojustificação sua por causa do seu ego ou por causa de alguma coisa que ele quer provar aos outros. Ele está fazendo porque, como apóstolo de Deus, ele está sendo discriminado, e a discriminação que ele está sofrendo não vem por motivos idôneos, não é justificável, vem por causa de alguns que se acham no direito de não achar que ele é apóstolo, se acham no direito de achar que ele não é um bom pastor, se acham no direito de provocar o apóstolo Paulo nessa situação. Então Paulo vai justificar a sua vida como apóstolo, como uma autoridade diante do Senhor. Eu quero ver com vocês então nessa noite 3 aspectos que o apóstolo Paulo nos faz lembrar aqui, que nós devemos entender também para o nosso contexto de igreja. Primeiro, Paulo diz que ele é um apóstolo de Deus. Ele não está preocupado em ser um apóstolo reconhecido por homens, porque ele tem convicção de que Deus o chamou para esta obra. Então, Paulo sempre justifica seu apostolado dizendo que Deus é quem deu a ele essa autoridade. Volta um pouquinho lá em 1 Coríntios 1:1. Primeiro versículo de carta de Paulo, 1 Coríntios 1:1. Olha o que ele diz. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo em nenhum momento está preocupado se alguém acha que ele deveria ser apóstolo. Paulo não está preocupado se alguém tem que dar a ele essa autoridade de apóstolo, porque ele entende que a autoridade que ele tem vem do Senhor. Um pouquinho à frente agora em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Novamente, Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Novamente Paulo diz da onde vem a sua autoridade e da onde vem o seu chamado. Nosso irmão Alexandre, na abertura do culto, leu Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 9, que conta a história da conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é acontece com algumas pessoas, não na verdade com todas, né? Mas o apóstolo Paulo, ele se converteu e já recebeu o chamado para ser missionário no mesmo momento. O que acontece na maioria das vezes é que nós nos convertemos ao Senhor, nós somos aceitos por Cristo, nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, entendemos que somos servos de Cristo, mas é na nossa caminhada cristã que nós vamos entendendo o que Deus quer de nós. Novamente, Deus não quer que você fique sempre no banco da igreja sentado. Esse não é o chamado de Deus para a sua vida. Cada pessoa que foi chamada por Deus tem um chamado para executar, tem uma função no corpo de Cristo. Se nós não executarmos a nossa função no corpo de Cristo, nós vamos ter algum problema. É como alguém que sofre um derrame, certo? A pessoa que sofre um derrame, você percebe, por exemplo, o lado do corpo dela ficou imobilizado, não é? Tem igrejas que estão com derrame, sabia? Por quê? Porque tem alguns membros que estão paradinhos, sabe?
estátua, né? Começaram a brincar de estátua na escola bíblica de férias e não pararam até hoje, viu, André? Era só na escola bíblica de férias, agora já pode se movimentar. Deus tem um chamado. O apóstolo Paulo, ele foi convertido pelo Senhor, e no mesmo momento, como vemos lá em Atos capítulo 9, Deus o convidou, Deus o chamou para que ele fosse fazer a sua obra, tá? Então, o apóstolo Paulo diz: eu vi o Senhor. Isso é autoridade de apóstolo. Ninguém pode ser apóstolo se não tiver visto o Senhor. Então os apóstolos que nós temos aí hoje são gente só que estão se nomeando apóstolos. Eles se dão o nome de apóstolos, mas eles não têm autoridade mais de apóstolos. Porque a autoridade de apóstolos, segundo o preceito bíblico, acabou quando João morreu. O último apóstolo do Senhor. Por quê? Viu Jesus. Ele recebeu o chamado do próprio Senhor encarnado, ou como o apóstolo Paulo, em uma visão espiritual. O apostolado hoje, na verdade, é mais um marketing daqueles que querem se beneficiar de uma autoridade que Deus já não lhes tem mais autorizado. Então, o apóstolo Paulo, ele é apóstolo porque ele viu o Senhor, e ele se defende nessa igreja dizendo: eu vi o Senhor. Ele foi falar comigo lá quando eu estava indo para Damasco, quando eu estava querendo pegar os cristãos e prendê-los, quando eu queria levar vários crentes para a cadeia. O Senhor então o libertou e fez dele um apóstolo. Chamou para que ele fosse por todo canto e pregasse o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui então que ele é apóstolo porque o fruto que ele tem comprova que ele é apóstolo. No versículo 2 do texto que lemos, ele diz assim: vocês, a igreja de Corinto, é na verdade o grande selo do meu apostolado. Como é que a gente sabe que alguém é um apóstolo? Como é que a gente sabe que alguém é um pastor? Como é que a gente sabe que alguém é um missionário? Como é que a gente sabe que alguém é um líder de louvor? Como é que a gente sabe que a pessoa tem exercido bem aquilo que Deus o chamou? Pelos frutos do seu ministério. Então o apóstolo Paulo diz: vocês aí não poderiam dizer que eu não sou apóstolo, porque vocês são a prova de que eu sou. Porque Paulo foi a Corinto, pregou o Evangelho, enquanto não existia igreja ali, ele foi, falou e vidas foram salvas. Isso testemunha a favor dele de que ele é um apóstolo segundo o chamado de Deus. Ok? Então, Paulo é o apóstolo de Deus. E aí ele vai falar para nós que tem alguns, como eu já disse, que se denominam apóstolos, mas não são. Se você for um pouquinho na frente aí na segunda carta de Coríntios, Paulo vai falar um pouco sobre esse povo, que se diz apóstolo, que quer ter o nome de apóstolo, mas não tem a função do apóstolo. O apóstolo é aquele que é chamado por Deus para fazer a obra de Deus, para manifestar a glória de Deus, e essa manifestação Deus deixou nesse sistema incumbido aos 12, 11 que deram certo, um que foi colocado depois lá em Atos 1, o Matias, no lugar do Judas, e depois o apóstolo Paulo, quem tinha visto o Senhor. E alguns outros irmãos também são ditos como apóstolos, ali juntamente da igreja, porque também viram o Senhor. Tá? Então, quem não viu o Senhor não deve ter o título de apóstolo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, olha aqui o que diz a palavra: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça,
o fim dele será o que as suas ações merecem. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 11 e 12. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Paulo vai dizer que ele tinha autoridade de apóstolo, porque quando ele esteve no meio lá dos irmãos em Corinto, ele, pelo poder de Deus, fez sinais, maravilhas e grandes milagres. Era o testemunho do seu apostolado. Ele viu o Senhor, ele pregava o evangelho do Senhor onde não existia ainda igreja, ainda não existia comunidades cristãs, e Deus operava por meio deles sinais e milagres. Paulo então diz: eu não preciso que vocês digam que eu sou apóstolo, porque eu tenho certeza do meu chamado diante de Deus. Queridos irmãos, para nós hoje, levando no nosso contexto de igreja, a igreja deve reconhecer os seus líderes. A igreja deve reconhecer os dons e talentos das pessoas. São vocês, como corpo de Cristo, que reconhecem o dom na vida das pessoas. Contudo, não são vocês que chamam as pessoas. Não são vocês que empossam as pessoas. Porque essa ação vem do nosso Deus. As igrejas muitas vezes erram por fazer julgamento precipitado. Por que falavam que Paulo não era apóstolo? Porque não gostavam do jeito dele pregar, não gostavam do jeito dele falar, não gostavam disso ou daquilo que ele fazia. Mas isso não é uma maneira de julgar o apóstolo, como também não é uma maneira de julgar o ministério de um pastor. O pastor não deve ser julgado pelo jeito que ele fala, do jeito que ele anda, do jeito que ele come, do jeito que ele anda de bicicleta, não é isso? O julgamento da vida do pastor tem que ser de conformidade com o ministério que Deus tem dado a ele. Qual é o ministério do pastor? Se o pastor tem cumprido aquele ministério, então ele tem o dom de pastor. Em cima de tudo, se ele tem vivido de maneira santa e com o caráter que Deus pede dos pastores, lá em 1 Timóteo capítulo 3. Muitas igrejas erram com o pastor, por mandar o pastor embora, por brigar com o pastor, por causar divisão na igreja com o pastor, simplesmente porque não gosta da maneira como o pastor se veste, simplesmente por achar que o pastor deveria pregar sobre isso ou sobre aquilo, simplesmente porque acha que o pastor deveria fazer isso ou aquilo outro, enquanto a igreja deveria olhar para 1 Timóteo capítulo 3 e dizer: espera aí, será que o meu pastor se enquadra no que eu estou vendo aqui? Será que ele é marido de uma só mulher? Será que ele é cordato? Será que ele é moderado? Será que ele é gentil? Será que ele é hospitaleiro? Leia 1 Timóteo capítulo 3. Não julgue as pessoas pelos atos que elas fazem, no sentido de ministério, porque você pode não gostar, mas é o ministério que Deus deu para o pastor. No caso aqui na nossa igreja, eu como pastor, mas em outros lugares, se você conhecer outros pastores, julgue o pastor pelo seu caráter, porque é ali que Deus o chamou, para que ele seja uma referência entre as ovelhas. Então, no dia que o pastor é justo deixar de ser referência, ele precisa deixar de ser pastor. Por isso que eu não concordo, por exemplo, com quem fez a igreja Assembleia de Deus agora, anunciando que agora lá pode ser pastor divorciado. Agora o pastor pode divorciar, pode casar de novo. E a Bíblia diz: o bispo seja homem
de uma só mulher. Deus detesta o divórcio, em qualquer escala, mas principalmente para ser exemplo dos fiéis. Então eu posso ser mandado embora desta igreja no dia que a Letícia não me aguentar mais, porque não é da vontade de Deus que o pastor seja um pastor divorciado, e a Bíblia já refere-se a isso. Pense a respeito do que você pode, como membro, muitas vezes, ferir o teu pastor. Eu gostei do que o Celso colocou no grupinho lá da igreja, né? Eu já conhecia aquele papelzinho lá, né? Se o pastor não visita, ele é bom porque não visita. Se ele visita, o pastor não sai da minha casa, né? Se o pastor não come na sua casa, que ele é nojento. Se ele come, que ele dá despesa, né? E assim por diante. Porque nós não, todos nós, eu aqui nessa igreja, qualquer outro pastor em qualquer outra igreja, não vai conseguir satisfazer o gosto de todo mundo em todas as suas opções. Não vai. Porque embora não pareça, sou um homem limitado e pecador. Embora não pareça, o apóstolo Paulo era um homem limitado e pecador. Então ele diz: eu sou apóstolo do Senhor, e o selo do meu apostolado são vocês, e eu fui chamado por Deus. Então não importa se vocês acham que eu sou ou não sou. Paulo é um apóstolo segundo a autoridade que Deus o deu. Amém? Por isso Paulo é um apóstolo de Deus, não é um apóstolo de marketing, não é um apóstolo de televisão, ele não é um apóstolo de igreja grande, ele é um apóstolo de Deus. Quando ele tinha que falar com a multidão, ele falava com a multidão, mas quando ele tinha que conversar com uma pessoa no canto, ele conversava. Lá ele evangelizava na multidão e ele evangelizava pessoas de um ano. Ele sabia o chamado que Deus tinha para ele. Segunda coisa, queridos, Paulo era um apóstolo, e por ser um apóstolo, era um ministro da igreja. Paulo estava sendo criticado, ele era criticado por causa da sua ação como um obreiro sustentado pela igreja. A igreja de Corinto estava criticando, parece, né, que havia ali uma rusguinha, porque Paulo era ajudado financeiramente. Mas presta atenção, nós vamos descobrir que a igreja de Corinto não ajudava o apóstolo Paulo. Então eles não ajudavam, não sustentavam e o criticavam por ser sustentado. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer algumas coisas em sua defesa. Primeiro ele diz: é lícito que a igreja sustente o obreiro. E aí ele vai dizer: se tiver uma esposa que viaja com ele, que serve com ele, é lícito que esse sustento dê para o obreiro e para a sua esposa. E se for animado o obreiro, a esposa e os 5, 6 filhos que vem atrás andando assim, é lícito que a igreja sustente o obreiro, o pastor, a esposa e os a ninhadinha que vem atrás, né? Por quê? Porque o papel da igreja é também sustentar aqueles que trabalham por ela. Então veja o versículo 4, Paulo começa dizendo: não temos nós o direito de comer e beber? Versículo 5, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Então para os católicos aí, os irmãos que conhecem os católicos que não dizem que Pedro não teve mulher, está aí, tá? Além disso, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro seria muito azarado de não ter mulher que a sogra, né? Então, Pedro também. E além disso, essas mulheres é evidenciado que andavam com eles. Então, quando Pedro ia fazer uma viagem missionária, a esposa ia junto. Não fala dos filhos, mas muito provavelmente o contexto é esse. Os filhos vão juntos. Então, o que Paulo está dizendo? Por que eu não posso ser sustentado?
Por que Barnabé não pode ser sustentado? Por que eu e Barnabé temos que trabalhar naturalmente, fazendo outra coisa, e ainda depois do trabalho, cuidar da igreja do Senhor? Por que o obreiro não pode ser sustentado e bem sustentado, se necessário for, quando a família também não tem o seu ganha-pão, tá? Veja o que Paulo usa. Ele usa algumas referências. Ele diz: quem serve como soldado é sustentado pela pátria. Quem planta a vinha recebe dos frutos que plantou. Quem apacenta os animais, a vaquinha, bebe do seu leite, ok? Aí ele vai dizer: vocês não conhecem a lei de Moisés? A lei de Moisés ensina que você não deve amarrar a boca do boi enquanto este debulha, enquanto este faz o trabalho que é amassar lá e fazer as coisas da plantação. Enquanto ele faz isso, ele precisa também participar, ele precisa comer daquela situação, daquela planta, daquele mato, capim, seja o que lá que ele estiver debulhando, ok? O trabalhador é digno do seu sustento. Aí Paulo vai mais longe e diz: vocês não lembram do que Deus ensinou a Israel? Quem trabalhava no templo era sustentado pelo povo de Deus. O que Paulo está lembrando aqui? Os dízimos e as ofertas que eram trazidas ao templo, em primeiro momento, era para sustento dos sacerdotes e levitas. O churrasco que era apresentado diante de Deus como oferta pelo pecado, uma parte era tirada e dada para o levita. Por isso que o pastor gosta de churrasco mesmo, entendeu? Já está lá atrás o negócio, entendeu? Então ele participava das benesses daquilo que o Senhor recebia na sua casa. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no texto que algumas vezes ele abriu mão de ser sustentado pela igreja e de receber o dinheiro da igreja, para que não fosse pesado para a igreja. Então era um momento que a igreja não poderia dar alguma coisa, e então ele não queria receber, ok? Outra coisa que ele fala, essa ação dele em não querer receber da igreja, no começo da igreja lá em Corinto, era para demonstrar o seu grande amor. Por quê? Poderia ficar evidenciado o seguinte: ele está vindo aqui para nos converter e ter dinheiro para si mesmo. Não mudou nada, gente. Passou 2000 anos, eu tenho certeza que vocês ouvem a mesma coisa. Seu bobo, você vai dar dinheiro na igreja, você vai encher o quê? O bolso do... A mesma coisa lá em Corinto. Por que o apóstolo Paulo abriu mão? Para que isso não manchasse a pregação do Evangelho. Porque Paulo estava muito mais interessado, ou aliás, só estava interessado em que aquelas pessoas chegassem ao conhecimento da salvação, ok? Enquanto Paulo abriu mão lá em Corinto de receber da igreja nova que estava nascendo, outras igrejas sustentavam o apóstolo Paulo. Olha comigo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. 2 Coríntios 11, 8. Paulo diz: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Despojei outras igrejas. Irmãos, isso hoje acontece conosco. A nossa igreja aqui,
ajuda a sustentar o pastor Leandro, lá em Nazaré Paulista. Por quê? Porque a igreja de Nazaré Paulista, na quantia de membros que tem hoje, e com a renda que entra, não tem condição de suprir toda a necessidade que aquele pastor tem. Então, a nossa igreja é uma das que ajudam lá. Ok? O que o nosso missionário lá em Moçambique faz em favor da nossa igreja local? Absolutamente nada. Mas nós estamos preocupados com isso? Nós estamos preocupados com o reino. Ou vocês já viram o Nivaldo vir aqui pregar no domingo, o Nidoval? Ele não vem, ele não exerce, ele não vai vir visitar vocês aqui, ele não vai socorrer os seus problemas, ele não vai chorar com vocês quando vocês estiverem com... Ele não vai fazer absolutamente nada disso. Mas a nossa igreja aqui o sustenta onde? Lá em Moçambique. Para quê? Porque lá em Moçambique ele está preparando pessoas, ele está pregando o Evangelho, e o seu dízimo e a sua oferta são providenciais para que ele faça isso. Você muitas vezes não vai no hospital visitar um enfermo, vai? Quem aqui gosta de ir ao hospital visitar enfermo e orar com eles? Se levantar a mão, eu já passo lá para o Ildefonso já. Mas a nossa igreja ajuda o pastor Ildefonso para que ele esteja onde? Nos hospitais, visitando os enfermos. É uma ordem bíblica? Sim ou não? Estive doente e não fosse enfermo. É natural uma igreja ajudar outra nas suas necessidades. Mas Paulo diz, olha, quando eu estive aí, vocês não me deram nada, mas outras igrejas supriram as minhas necessidades. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, nós estamos em 2015. Gente, esse mês eu completo 13 anos como pastor dessa igreja. Vocês são crentes, hein? 13 anos que vocês me aguentam aqui. Mais do que a Letícia me aguenta como marido. Quando eu cheguei aqui na igreja, a nossa igreja não tinha condição de sustentar. Então a nossa denominação me ajudava com algum sustento, para eu poder permanecer aqui como pastor e ser um pastor de tempo integral nesse local. Okay? Isso é natural. O que nós temos que entender é que o apóstolo Paulo diz, olha, o líder, o pastor, o obreiro, o missionário tem que ser sustentado pelo povo de Deus. É uma ordem que já vem desde os tempos anteriores e acontece também nos dias atuais. Paulo disse que enquanto outros não podiam sustentar, porque diferente de hoje, que nós temos uma máquina bancária, né, o nosso irmão Alexandre, ele pega um boleto aqui, vai lá no Banco do Brasil, paga, e esse dinheiro já sai lá na Maeb, não é em Moçambique que fica a Maeb, acho que é um país lá perto de Moçambique, e já vai para a conta da Maeb, que já sabe que chegou o dinheiro do pastor Nidoval. Ok? Na época bíblica, gente, não existia banco, certo? Então, em alguns momentos, demorava a chegar a ajuda. E o que acontecia quando isso? O que fazia Paulo quando acontecia isso? Abra Atos 18, versículo 3. Quando Paulo está pregando o Evangelho em Corinto, olha o que ele diz para nós. Atos capítulo 18, versículo 3. E uma vez, ele chega, só o contexto, ele chega na cidade, ele encontra Priscila e Áquila, vai para a casa deles, tá? Aí ele diz, e uma vez que tinham Priscila e Áquila a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então, por um momento, o apóstolo Paulo foi em Corinto, quem próprio se sustentou. Ele estava ali trabalhando, se sustentando, e isso
atrapalhava o seu trabalho missionário. Por quê? Ele não tinha todo o tempo para fazer aquilo que ele precisava fazer. No versículo em diante, então, versículo 5 de Atos 18, eu não sei porque eu fechei aqui, ainda em Atos 18, versículo 5, diz o seguinte: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Por quê? Porque Paulo e Silas trouxeram o dinheiro para sustentar o apóstolo Paulo. Olha o banco chegando. Era assim, os irmãos saíram de um lugar extremo com oferta, pegavam os navios, oravam para Deus ter misericórdia do navio não afundar, e chegavam lá naquele outro lugar, levando a oferta para aquele missionário. Graças a Deus pelos bancos, amém? Hoje é mais simples, mas ainda assim é o povo de Deus que sustenta a obra do Senhor e os seus missionários, amém? Irmãos, não é justo o pastor enriquecer a custa da igreja. Isso é horrível. É por isso que você ouve muita bobagem, porque tem pastor que tem casa própria aqui, na casa de praia, campo, no fora do país, jatinho, BMW, helicóptero, 3 mulheres, desculpa, isso aí, exclui. Por isso você ouve as pessoas dizendo, porque esses dão um mau exemplo, esses aí vão ser cobrados diante de Deus, porque o pastor não pode ser rico, se for a riqueza dele, advinda da igreja. Mas também não é justo que o pastor seja mal sustentado, porque tem igreja que vocês não sabem, mas que olha para o pastor e diz assim: não, mas o senhor tem que viver com o salário mínimo. Se a gente der um salário mínimo e uma cesta básica para o senhor, está bom. O pastor não pode se enriquecer, mas ele também não pode ser tratado com inferioridade diante dos das suas ovelhas, daqueles que sustentam o seu trabalho. Paulo diz: eu abri mão muitas vezes por amor a vocês, mas que é justo que o apóstolo seja abençoado financeiramente pela igreja. Voltando em 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer isso, e uma coisa muito interessante, quando ele diz, versículo 11: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então o apóstolo Paulo está dizendo: se o meu trabalho é abençoar vocês com coisas espirituais, não é errado receber de vocês o sustento, as coisas espirituais que o líder precisa. Amém? Terceiro e último, Paulo é apóstolo porque ele também é pregador dos não salvos. Do versículo 19, irmãos, até o versículo 27, o apóstolo Paulo vai fazer agora uma outra justificativa do seu apostolado, porque ele diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Ou seja, o apóstolo Paulo compreendeu que Deus o tinha chamado para ser apóstolo, evangelizador, missionário, principalmente dos gentios. Se você ler Romanos capítulo 11, versículo 13, nós vamos ver lá que o apóstolo Paulo se identifica como o apóstolo dos gentios. Rapidamente, capítulo
É Romanos 11, versículo 13. Ele diz assim: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Paulo entendia que Deus o chamou, Deus lhe deu a autoridade, e ele tinha um foco. O foco do apóstolo Paulo era ganhar todos os gentios que ele pudesse para o Senhor Jesus. Ou seja, ele era excludente dos judeus. Ele dizia: não vou pregar para os judeus. O judeu já tem alguém que vai pregar para ele. O apóstolo Pedro, os irmãos de Jesus, todo aquele povo que ficou lá em Jerusalém, a igreja nasceu lá. Lá dá para caminhar muito mais. Agora eu preciso ir aonde estão os gentios sem a palavra do Senhor. Qual é a ideia do apóstolo Paulo em dizer que ele é um apóstolo? Fez-se escravo para pregar aos outros e ganhar o maior número possível de pessoas. Então, ele, todavia sendo apóstolo dos gentios, não se esquecia dos judeus. Se você ler um pouquinho mais à frente o texto, ele vai dizer, versículo 20: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Então, quando ele chegava numa cidade de gentios, mas ele sabia que tinha ali uma sinagoga, ele ia lá primeiro naquela sinagoga, e ele falava aos seus conterrâneos, pregava para eles que o Messias chegou. Durava 1 ou 2 semanas no máximo. O pessoal queria bater nele, expulsar, matar e ir embora, dividia a sinagoga. Aí ele dizia: agora eu vou pregar aos gentios que aqui estavam. E ele então falava do amor de Deus aos gentios. Ele também fazia-nos sem lei, e ele se tornava como eles para poder ganhar. Mas o que é isso? Quando ele estava com os judeus, ele se portava da maneira que não escandalizasse os judeus. Então, se os judeus não comiam carne de porco, ele sentava lá e não comia carne de porco. Quando ele ia lá para os irmãos gentios e pintava a feijoada, ele mandava a feijoada. O que Paulo queria dizer não é que ele era falso, mas que ele se aproximava ao máximo dessas pessoas para se identificar com elas, ao ponto de poder ganhá-las para o Senhor Jesus. Isso é o apóstolo, irmão. Ele se torna escravo, ele diz não às suas vontades, ele se aniquila cada dia mais, para que ele possa permear todos os lugares e alcançar aqueles que estão perdidos, longe da salvação do nosso Senhor Jesus. É o que nós deveríamos fazer. Nós não precisamos nos identificar com o pecado das pessoas, mas nós precisamos nos identificar com elas. Eu não sei se você sabe disso, mas para você educar bem o seu filho, viu, Júlio? Vai aprendendo, Júlio. Fale na altura dele. Não agache para falar com o seu filho. Olhe ele nos olhos. Você vai se aproximar daquilo que ele é. Você vai estar dizendo para ele que você está interessado nele. O apóstolo Paulo diz: sabe por que eu sou apóstolo? Eu vou provar para vocês que eu sou apóstolo. Porque eu vou em lugar que vocês aí que estão me criticando não vão. Eu me aproximo de pessoas que vocês que estão me criticando não se aproximam. Eu pago o preço. E se depois você quiser chorar um pouco, você lê lá 2 Coríntios capítulo 11 e 12 e vê lá a lista de coisas que o apóstolo Paulo diz. Por que ele é um apóstolo? Porque eu me torno escravo para que as pessoas possam ser salvas para o Senhor. O que o apóstolo estava querendo dizer é o seguinte: qual é o preço que vocês estão pagando para que as pessoas sejam salvas?
O que é que vocês, como igreja, que estão me criticando como apóstolo, estão fazendo para que as pessoas sejam salvas? Ele já sabia da resposta, né? Nada. Então ele dizia: então vocês querem ver como é que eu sou apóstolo? Vem cá comigo. Quando tem um grupo de judeus, eu me aproximo deles. Eu me torno como eles. Sabe para quê? Só para falar do amor de Jesus para eles. Hoje nós vemos muito isso, irmãos. Nós temos hoje comunidades dentro da nossa cidade. Ontem mesmo eu estava lá no nosso encontro lá de líderes, pastores, na MEAR, conversando com o pastor Valmir, que foi dar o curso, ele é aqui de Guaratinguetá, e ele estava falando sobre um pastor, ele é motoqueiro, o pastor Valmir, doido, e ele estava falando de um pastor que tem um ministério de motoqueiro. Sabe esses filmes americanos? Tem esses caras, camisa preta e tal. Você imagina eu chegar assim, terno, né, o Alexandre ali, tal, e falar com esses caras. Não dá para você. Primeira coisa, sabe andar de moto, na bicicleta, certo? Mas ele não identificou. Esse pastor, ele se identifica. Sabe qual que é a regra entre os motociclistas? Eu não sabia dessa. Se você participar de um evento, de um motoclube, o líder daquele motoclube fica responsável, fica ligado a ter que participar de um evento do seu. É a regra entre eles. O que esse pastor faz? Ele vai lá na zoeira no dia, lá no meio dos caras, e ele participa com eles. Então sai daqui, vai para, sei lá, Campo Jordão, vai não sei para onde, todo mundo louco, tomando todo, o pastor está lá no meio. Ele foi, certo? Agora, aqueles que estavam lá vão ter que ir no motoclube dele. Adivinha fazer o quê? Ler a palavra, ouvir louvor, orar. E ele tem ganhado pessoas assim para o Senhor Jesus. Eu me faço escravo. Eu digo não às minhas vontades, para que as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. Paulo diz: isso também prova para vocês que eu sou um apóstolo. Versículo 23 é o conteúdo geral até o final. Diz assim: fugiu aqui da minha Bíblia. Aqui. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Paulo diz: eu sou um apóstolo. Sabe por quê? Eu faço tudo pelo Evangelho. Perguntinha: o que nós fazemos pelo Evangelho? Paulo diz: eu faço tudo. E isso mostra que eu sou um apóstolo. Ele termina com a ilustração falando sobre atleta, corre atrás da coroa, esmurra o corpo. Paulo compreendia que é necessário ser disciplinado e envolvido no projeto como um atleta que abdica de tudo por causa do prêmio. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre esse povo que vai nadar agora nas Olimpíadas de 2016. O cara está há 4 anos, saiu da última Olimpíada, ele já fez todo o plano dele de treinamento, porque ele vai nadar aqui em 2016. Aí às vezes ele se classifica para uma prova, 100 metros lá livre. Ele se regra 4 anos. Quanto é em tempo que nada 100 metros agora? Nem sei, eu sei, 30, sei lá, 50 segundos, por aí. 4 anos.
ele se dedica, ele vai dormir no horário que tem que dormir, ele acorda, ele treina não sei quantas vezes por dia, ele come só o que tem que comer, ele faz tudo, porque ele tem um alvo, um prêmio. Paulo diz: eu faço tudo isso, eu me dedico, eu vou dormir cedo, vou fazer isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu tenho um alvo: ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Por isso, eu sou um apóstolo, diz o apóstolo Paulo. Quero concluir com vocês nessa noite pensando o seguinte: primeiro, hoje nós não temos mais apóstolos. A autoridade apostólica ficou para eles. Ninguém mais pode trazer nenhuma revelação daquilo que já foi revelado. Ninguém tem essa autoridade. A revelação está nas nossas mãos, nas Escrituras. Hoje nós temos, no máximo, quem podia se intitular como apóstolo seriam os missionários, que levam a mensagem revelada àqueles que ainda não ouviram. Os 12 e Paulo viram o Senhor, mas hoje também nós temos que dar graças a Deus, porque nós temos o ensino dos apóstolos, que são os fundamentos da nossa fé e da igreja. Então eu quero pensar com você na questão do apóstolo Paulo. Ele diz: eu sou um apóstolo de Deus. Graças a Deus por estes homens que foram apóstolos do Senhor e trouxeram a revelação do Senhor para nós. E hoje nós podemos dizer que a nossa igreja está alicerçada no ensino dos verdadeiros apóstolos, daqueles que andaram com Jesus e que viram Jesus ressuscitado. Esses aí da televisão você pode esquecer. Segunda coisa, os ministros da igreja, os missionários, pastores, líderes de tempo integral, precisam ser tratados com zelo pela igreja. E eles são tratados com zelo pela igreja quando você, fiel do Senhor, traz o seu dízimo e a sua oferta. O Alexandre orou aqui e falou novamente: a quantia que sustentávamos o missionário lá não dá mais, por causa do dólar. Precisamos da fidelidade do povo de Deus para manter a obra do Senhor. Terceira coisa, não só os apóstolos são pregadores dos não salvos. Cada um de nós, assim como Paulo, precisa entender a urgência de falar do Evangelho que pode livrar o homem da salvação eterna. Sendo assim, cada um de nós tem um pouquinho da responsabilidade apostólica de levar o Evangelho do Senhor àqueles que estão ao nosso lado. Precisamos, como exemplo do apóstolo Paulo, nos tornarmos um pouquinho mais escravos, abdicarmos um pouquinho mais, darmos mais tempo para o Senhor, para realizarmos a sua obra. Porque muitas pessoas ainda estão morrendo sem conhecer o Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti. Reconhecemos o Teu zelo e o Teu cuidado em trazer a nós a Tua palavra, através dos Teus apóstolos, escritos que o Senhor nos inspirou, para que nós pudéssemos hoje basear, Deus, a nossa vida, a nossa fé, e vivermos como uma igreja do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que muitos hoje querem ser apóstolos e não são, mas também reconhecemos que muitos, ó Deus, têm tido o mesmo empenho que os apóstolos tiveram em levar o Teu Evangelho a lugares tão distantes. Oramos, ó Deus, por eles, que o Senhor os honre e os abençoe, e nos ajude, ó Deus, a abençoá-los, no nome de Jesus.
Também, Senhor, reconhecemos que todo o dinheiro que vem à nossa mão precisa ser partilhado, Deus, para suprir a tua obra, suprir, ó Deus, pastores, líderes, missionários em todo lugar. É um chamado do Senhor para a tua igreja, e nós rogamos a ti, ó Deus, que essa igreja seja fiel a esse chamado para o teu louvor e glória. Também sabemos, Senhor, que em cada um de nós recai a responsabilidade, como do apóstolo Paulo, de fazer o teu nome conhecido ao maior número de pessoas. Para isso eu preciso me tornar escravo, abdicar das minhas vontades, ser como um atleta que corre, que esmurra o próprio corpo para atingir o alvo, alcançar, Deus, aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos, nos transforma um pouquinho mais nessa noite, parecidos, ó Deus, com o apóstolo Paulo, que tinha em mente a salvação daqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.